8 ilhas alienígenas e misteriosas aqui na Terra. Estas são as ilhas mais estranhas e misteriosas, que só poderiam ser imaginadas em sonhos ou pesadelos. Algumas dessas ilhas são tão inacessíveis que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Algumas têm histórias tão horríveis que as pessoas não gostam nem de falar sobre elas. Você sabia que existe uma ilha que parece ter desaparecido da face da Terra? E outra que dizem ser o lar de milhares de fantasmas errantes? Prepare-se para sentir arrepios com a história dessas 8 ilhas. Mas primeiro, certifique-se de clicar no botão inscrever-se e ative as notificações para ser um dos primeiros amigos incríveis a assistir nossos vídeos. 8. Socotra. Socotra é um dos lugares mais visualmente incomuns da Terra. Está localizado ao sul do Iêmen e a nordeste da Somália, no Oceano Índico. Tem praias de areia branca e montanhas imponentes em um clima muito quente e seco. Essa ilha é uma beleza de se ver, e devido à sua localização, muitos acreditam que tenha sido o lugar original do Jardim do Éden. As árvores em Socotra são realmente impressionantes. A árvore Adenium socotranum parece uma perna de elefante com flores rosa por cima. A ilha também abriga os pássaros Socotra starling, Socotra grosbeak, que você não encontra em nenhum outro lugar. Socotra é tão isolada que existem apenas algumas estradas para seus 40 mil habitantes. Também abriga 800 espécies raras de flora e fauna, das quais 1/3 não é encontrado em nenhum outro lugar da Terra. 7. Diego Garcia. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar da ilha Diego Garcia, embora seja uma parte importante da segurança dos Estados Unidos. Diego Garcia está localizada a mais de 1.600 quilômetros ao sul da Índia, isolada no meio do Oceano Índico. É ocupada pelos militares dos Estados Unidos, que a arrendaram do Reino Unido. A ilha abriga 2.000 militares, instalações de comunicação, embarcações de combate e pistas de 3.600 metros que podem comportar grandes aeronaves. Infelizmente, a ilha tem uma história de violações dos direitos humanos. Em 1966, mais de 200 moradores da ilha foram forçados a deixar suas casas depois que os Estados Unidos e o Reino Unido assumiram um acordo para transformá-la em uma base militar. Se você pousar nessa ilha militarizada acidentalmente, esteja preparado para responder a muitas perguntas. 6. O Olho. O Olho, ou El Ojo de la Tierra, em espanhol, é uma estranha ilha que se move e gira em seu próprio eixo. É totalmente circular, fica em um círculo de água e está localizado entre as cidades de Campana e Zárate, na Argentina. Foi descoberto por um grupo de cineastas em busca de locais conhecidos por ocorrências paranormais. O círculo de água e o círculo da ilha são tão perfeitos que as pessoas acham difícil acreditar que seja uma formação natural. Essa é uma das razões pelas quais alguns acreditam que a ilha esconde uma base alienígena no fundo da água. A mesma equipe de cineastas procura pesquisar a ilha na tentativa de confirmar se a origem sobrenatural da ilha O Olho pode ser real. 5. Ilha Bermeja. Esta ilha fica localizada na costa norte da península de Yucatán, no Golfo do México, ou pelo menos deveria estar lá. Bermeja é mostrada em mapas dos séculos 18 e 19, mas a ilha não foi encontrada em 1996, quando o México realizou pesquisas. Também não foi localizada em um extenso estudo de 2009. Embora seja claramente marcada nos mapas, a ilha não é encontrada em nenhum lugar. Existem várias teorias que tentam entender como essa ilha pôde aparecer nos mapas ao longo dos anos 1800 e desaparecer. Alguns dizem que os cartógrafos originais devem ter cometido um erro e que a ilha nunca esteve lá. Outros acreditam que foi uma casualidade do aquecimento global e do aumento do nível do mar.
Uma teoria da conspiração sugere que a CIA pode tê-la explodido, e outros acreditam que o culpado é um terremoto submarino. As teorias são muitas e ainda não existem respostas claras. A teoria mais provável até hoje é que os cartógrafos mexicanos simplesmente inventaram a ilha para impedir que estrangeiros navegassem perto do território mexicano. 4. Okunoshima. Okunoshima é uma pequena ilha situada no mar interior do Japão. A ilha é pequena o suficiente para ser explorada em menos de 2 horas. É gramada e há um resort de praia. Mas a melhor parte dessa ilha são os habitantes. Centenas de coelhos vagam por lá. Sim, coelhos! Você pode pensar que uma ilha cheia de coelhos seria um paraíso, mas as pessoas suspeitam que é uma história sombria sobre como os coelhos chegaram à ilha. Na década de 1920, as forças japonesas estavam testando gás venenoso. As teorias sugerem que os coelhos foram trazidos para a ilha como cobaias e que os atuais coelhos que perambulam pela ilha são seus descendentes. Outras teorias afirmam que uma escola próxima libertou os coelhos nos anos 70. Ainda outra diz que um casal britânico trouxe 2 coelhos, que depois se reproduziram. Há cerca de 1.000 coelhos pulando na ilha hoje, atraindo mais de 250 mil turistas todos os anos. 3. Ilha da Queimada Grande. Esta ilha está localizada a cerca de 140 quilômetros da costa de São Paulo. À primeira vista, parece um belo paraíso, o lugar perfeito para umas férias relaxantes, mas a maioria dos brasileiros nunca sonharia em ir para lá. Essa ilha tem a maior concentração de cobras venenosas do mundo. Por essa razão, é conhecida como Ilha das Cobras. Abriga uma população de mais de 2.000 serpentes da espécie Jararaca ilhoa, uma das espécies de cobra mais perigosas do mundo. Estimativas afirmam que há uma cobra por cada metro quadrado da ilha. Há histórias horríveis que incluem a de um pescador vagando pela ilha em busca de bananas e seu corpo foi encontrado dias depois, coberto de picadas de cobra. Outra história afirma que um faroleiro que morava na ilha com sua família foi atacado por cobras em sua casa. Com uma história de eventos sombrios e habitantes que podem matar em menos de 1 hora, a maioria das pessoas não ousa pisar na Ilha das Cobras. 2. Ilha de Poveglia. Esta ilha fica ao sul de Veneza, na costa leste do norte da Itália, e tem uma história estranha. Quando a peste bubônica estava causando estragos na humanidade, os romanos tinham que encontrar uma maneira de separar as pessoas saudáveis dos doentes. Eles decidiram colocar todos os doentes em um barco e enviá-los para a ilha de Poveglia. Lá, os doentes viveram o resto de seus dias, até que seus corpos fossem queimados em valas comuns. No século XX, foi construído um hospital psiquiátrico, administrado pela versão mais terrível de um cientista maluco que você possa imaginar. Esse médico realizou experimentos brutais em seus pacientes, aumentando a terrível história de Poveglia. Devido a seu passado macabro, Poveglia é considerada a ilha mais assombrada da Itália. Esse é um lugar para os caçadores de fantasmas mais hardcore e pessoas que amam uma boa história de terror. Mas você não pode simplesmente ir até lá. O Conselho de Turismo italiano proíbe visitar a ilha e é necessário um longo processo de solicitação para obter permissão. 1. Ilha das Bonecas. Esta ilha não é para os fracos. É localizada nos canais ao sul da cidade do México, perto de Xochimilco, onde deveria ser uma linda área tropical. Centenas de bonecas sujas, velhas e mutiladas pendem das árvores. Diz a lenda que uma jovem se afogou no rio e foi descoberta pelo único habitante da ilha, Dom Julian Santana. Mais tarde, ele encontrou bonecas flutuando no rio e se convenceu de que elas seriam sinal de um espírito maligno. Então, ele começou a pendurar as bonecas para apaziguar o fantasma da jovem. É um dos lugares mais assustadores que você pode imaginar. Embora nunca tenha sido uma atração turística, centenas de pessoas visitam o local todos os anos.
Você se atreveria a visitar alguma dessas ilhas? Diga-nos na seção de comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos aventureiros e não se esqueça de clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.